influenciadora Virgínia Fonseca, pelo visto, foi forçada a fazer na medida que o corpo dela tem chamado a atenção pelos músculos bem definidos, torneados, reluzentes e pela massa magra crescente que ela vem mostrando no seu shape trincadíssimo. O que aconteceu, David de Tarso? Porque, claro, em se tratando de Virgínia Fonseca e mudança brusca, claro que os holofotes e as especulações e as fofocas em escala industrial virão na mesma medida, né? Exatamente, tá boladona ela, inclusive, né? Shapeada, como dizem os marombeiros, né? Claro que maldosos de plantão estão falando que a musa do Tigrinho tá usando aí anabolizantes. Em entrevista ao Léo Dias, ela negou e afirmou que ela ganhou massa e essas alterações físicas foram por conta de um chip hormonal. Só que aí ficou a dúvida, chip hormonal também não é anabolizante? Eis a questão, Marinho. Meus amigos, tem que tomar cuidado, mas vamos entender exatamente que história é essa do chip hormonal com quem entende do assunto. Podemos convocar aqui a nossa referência máxima? Claro, vamos então com o endocrinologista, amigo do Morning Show, o doutor Renato Zilli. Fala, mestre, prazer em revê-lo aqui, obrigado pela disponibilidade e o carinho de sempre. Afinal de contas, chip da beleza é anabolizante ou não? A palavra é sua. Bom dia André, que nos escuta. Então, o chip da beleza é um nome genérico que muitas vezes acaba sendo a gestrinona ou a testosterona, que são hormônios anabolizantes. Então, curto e grosso, reto e direto, para não restar dúvidas aqui. E essa história de alterações na voz? É o seguinte, porque tem muita mulher aí que está perdendo a linha, que está com a voz mais grossa que a do Cid Moreira, doutor. Como é que fica essa história aí para também não perderem a linha? Ótimo. Então, assim, o chip da beleza, que pode ter várias composições, gestrinona, testosterona, é importante que ele altera o corpo da mulher. Então, tem algumas questões. Engrossa a voz, a mulher pode ter perda de cabelo de forma do homem, aumento dos pelos, aumento do clítoris, irregularidade menstrual. Então, a gente sabe, é uma posição da Sociedade Brasileira de Endocrinologia contra o chip da beleza. Inclusive, a própria Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia também é contra. Então, o que acontece é que a gente vê uma disseminação do chip. Eu vejo aqui muito no consultório, mulheres que usaram o chip. A gente sabe que esse tipo de implante hormonal, né, ele, na verdade, ele não tem uma regularidade na liberação do hormônio. Então, acaba que tem uma variação hormonal importante para a mulher e acaba tendo um efeito crônico. Muitas vezes eles colocam para 6 meses, 1 ano, mas você vai somando a colocação, então pode levar a dificuldade de engravidar, a vários problemas hormonais ao longo dos anos, né? E desde 2023, a gente tem que colocar isso também, o Conselho Federal de Medicina ele é contra o uso de anabolizantes para fins estéticos ou de performance. Então, não só para a mulher, mas também como para o homem, né? É importante entender, então, muitas vezes as pessoas elas não são bem orientadas e acabam usando derivados anabólicos para ganho de massa muscular, ganho de performance, com complicações graves para a sua saúde que não são explicadas na hora que isso é sugerido. Meus amigos, esse dilema, esse impasse que o Brasil está, né? Essa pressão pela perfeição estética que vem das redes antissociais, claro, o culto à imagem, likes a todo custo, essa ditadura do algoritmo, muitas vezes a pessoa acaba embarcando numa que necessariamente, até a nível estético mesmo, aí é a minha opinião, cada um sabe o que faz, mas eu acho que não compensa os custos possíveis. Mas quero ouvir a opinião aqui da doutora Priscila Silveira também, doutor Zilli, com a próxima pergunta. Bom dia, doutor Renato, bom falar com o senhor. O senhor disse aqui a respeito do chip da beleza ser levado ali para fins estéticos, mas a medicina indica em quais sinais para a utilização desse chip? Por exemplo, menopausa, climatério, existe cientificamente a destinação desse chip para esses casos, doutor? Muito boa pergunta, Priscila. Então, na verdade, a gente já tem uma série de tratamentos que são aprovados e tem segurança em longo prazo. Então, muitas vezes a gente vê o chip da beleza engloba vários tipos de hormônio, né? Então, a gente tem basicamente a gestrinona, que é um derivado anabólico, né, que faz ganhar massa muscular, as mulheres acabam usando, né, para fim estético e fim também para não engravidar, né? Para anticoncepção, e também a testosterona. Então, qual que seria a indicação de uma mulher que não quer engravidar em idade fértil? A gente tem a anticoncepção oral, a gente tem os DIUs hormonais, né, o Mirena ou DIU não hormonal, né, que a mulher acaba continuando menstruando, tem a opção do anel vaginal, então tem várias opções além do chip, né, do implante hormonal.
E na mulher pós-menopausa também já existe o hormônio transdérmico, tem várias opções seguras, né, que é importante sempre consultar o seu médico, endócrino, ginecologista, qual é a opção segura melhor no meu caso. Então, existem outras opções, né? Infelizmente, a gente vê muitas mulheres usando o chip, né? A gente sabe que o anabolizante, o hormônio, ele dá bem-estar, né? Então, eu falo que você ganha uma capa de super-homem, muitas vezes, o problema é que você não é. Então, estudos mostram que o anabolizante ele pode chegar a aumentar o risco de mortalidade em até 3 vezes. Então, quando as pessoas usam esse tipo de estratégia, muitas vezes elas não são informadas dos riscos, né? Então, risco de hipertensão, aumentar o colesterol, né? Existem alguns tipos de infarto, que eu já vi algumas mulheres tendo pelo uso do anabolizante, do chip da beleza, que ela não teria. Então, aumentou um tipo de infarto atípico. Então, é importante entender que tem risco, né? É vendido como algo milagroso, mas, na verdade, isso causa uma série de transtornos, às vezes, com repercussão a longo prazo. Eu vou com o Mano Ferreira agora, doutor Renato, para a pergunta final. Vamos lá. Mas tem muito profissional de saúde vendendo esse tipo de solução milagrosa, inclusive em rede social, né? Como é que o senhor avalia esse fenômeno? Falta ao Conselho de Medicina, aos órgãos de fiscalização da classe, algum tipo de trabalho de ética mais incisivo para que não haja profissionais de saúde emprestando sua autoridade para tratamentos milagrosos que, no fim das contas, acabam prejudicando a saúde dos pacientes? Olha, mano, você falou a minha opinião, né? O que a gente tem hoje em dia é uma luta da Sociedade Brasileira de Endócrino, então, de realmente passar os tratamentos. Não é só o chip da beleza que a gente vê isso, né? A gente vê isso com outras doenças, como a fadiga adrenal, como a soroterapia. Então, hoje em dia, a gente tem que servir de referência para realmente o que funciona para as pessoas. Então, muitas vezes, a gente acaba passando por desatualizado, as pessoas que têm realmente uma preocupação com a saúde. Então, uma conscientização. E quando você for consultar o seu médico, é importante que, há alguns anos, o Conselho ele implementou o registro da especialidade. Então, muitas pessoas vêm aqui no meu consultório e falam assim, eu fui no endócrino me prescreveu um chip da beleza, um soro, e você vai ver lá, a pessoa nem endocrinologista ela é. O Conselho, ele permite que você coloque no seu carimbo endocrinologia, mas não endocrinologista. Então, toda semana eu pego pessoas que vão no endocrinologista e não são endocrinologistas. Então, é importante, acho que é um alerta de saúde pública, realmente verificar se essa pessoa tem uma formação, ela é titulada pela sociedade e denunciar as pessoas que fazem esse tipo de conduta, porque é importante a gente ter medicina ética, a gente está lidando com a vida das pessoas. Meus amigos, repetindo aqui, esse culto à imagem, essa pressão estética, essa tara insaciável por likes a qualquer custo, está anestesiando o bom senso de muita gente, né? Doutor Renato Zilli, obrigado demais pela presença aqui, craque da endocrinologia, amigo do Morning Show e, claro, portas abertas sempre por aqui. Valeu, doutor. Obrigado, até a próxima. Meus amigos, seguindo adiante aqui, vamos